Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre diversos temas associados ao campo da saúde, nesse contexto que nós estamos vivendo de inúmeras tragédias e catástrofes, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista coletivo. Nesse projeto que envolve também as dimensões, as questões associadas à memória, numa parceria com o Centro de Memória da Eletricidade, não poderia deixar de registrar com muita tristeza, pesar e revolta os acontecimentos com a Cinemateca Brasileira, acontecimentos esses que não dizem respeito especificamente ao incêndio acontecido, mas todo um processo de descaso de muitos anos e décadas com a preservação audiovisual no Brasil, preservação essa que não só envolve, os processos audiovisuais e os filmes, mas também envolve o conjunto de documentação que caracteriza a história do cinema e do audiovisual no Brasil. Então é muito importante que esses registros deveriam ter sido muito bem guardados para a história do cinema e da cultura brasileiros, é fundamental. Então é com muita tristeza que registro aqui, com muita tristeza, pesar e revolta, os acontecimentos no incêndio da Cinemateca Brasileira, mais uma das tragédias que marca o profundo descaso que o Brasil sistematicamente tem com a cultura e também com a ciência. Bom, continuando aqui a nossa programação de lives, hoje nós vamos conversar com a pesquisadora Érica Drummond sobre um tema importantíssimo, que é a questão da representação da velhice no contexto da pandemia da Covid-19. A Érica, que é jornalista, tem mestrado, especialização em comunicação e saúde pela Fiocruz, mestrado em informação e comunicação em saúde também pela Fiocruz. No mestrado, ela desenvolveu uma pesquisa sobre as narrativas de anti-idade a partir do Instagram da Gretchen, e vem pesquisando, pelo menos desde a especialização, com bastante interesse, a questão do envelhecimento, das narrativas e representações do envelhecimento na mídia, vem trabalhando com essas temáticas, e a gente vai conversar com ela. Estou só aguardando que ela entre, e nós vamos conversar com ela sobre essa temática. Vou aguardar que ela entre aqui, estou aguardando, e lembrar vocês que o nosso objetivo aqui é duplo, é tanto fazer circular informações científicas baseadas em evidências, baseadas em pesquisas, baseadas num conjunto amplo de projetos e de pesquisas que foram desenvolvidas ao longo da pandemia, pesquisas essas que oriundam desde o campo da saúde, da medicina, da saúde coletiva, da enfermagem, da epidemiologia, da psicologia e de tantos outros campos, mas também das ciências sociais e humanas, como da comunicação, da informação, da história, antropologia, sociologia, serviço social, educação, enfim, conjunto de áreas que vem se dedicando a entender os impactos da Covid-19 no Brasil e no mundo, essas formas de cuidado e tratamento. Bom, estou aqui aguardando que a Érica entre para a gente poder iniciar essa conversa. Eu ainda não estou conseguindo visualizá-la.
não estou conseguindo visualizar, vamos aguardar mais um pouco. Pronto. Vamos dar início agora. Lembrando que a nossa dinâmica é a mesma, fazer algumas perguntas e vocês podem ficar à vontade para poder fazer comentários enquanto eu estiver falando. Érica, eu tô me ouvindo. Eu não sei se tem alguém perto ouvindo com você. Se você puder abaixar um pouco o seu celular, porque tá dando. Peraí, Igor. Deixa eu ver agora. Eu tô me ouvindo. Consegue me ouvir? Me ver? Eu consigo te ouvir bem, consigo te ver bem também, mas eu tô me ouvindo. Sim, Tá não, aqui dando pra mim tá ok. eu tô me ouvindo. Você consegue abaixar mais Vê se melhora agora. Deixa eu ver. Melhorou. Tava bem alto. É isso. E aí tava dando reverb. Eu ainda tô me ouvindo um pouco. Não sei para quem tá assistindo se tá dando essa sensação na minha voz repetida. Não tem Aqui ninguém eu vendo com consigo te ouvir você. sem eco. Aqui tá ok. Tá. Consigo te Tá, ouvir numa boa. eu tô com, mas vou ficar um pouco igual sanduíche, que eu tô me ouvindo. É, Qualquer coisa eu tiro o fone, porque eu tô me ouvindo. Érica, eu te apresentei aqui, falei um pouco da sua trajetória como jornalista, trabalhando de inúmeras como repórter, como assessora de comunicação e de imprensa, em vários projetos que envolvem também comunicação científica, comunicação da saúde. E também falei da sua trajetória, né, tanto na especialização e no mestrado. Queria que você falasse um pouco desse seu encontro com a saúde, com a ciência, com a saúde, como é que foi uma jornalista se envolver com a ciência e com a saúde e não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista acadêmico e na sua pesquisa. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Primeiramente, bom dia a você, Igor. Bom dia a todos, a todas. É uma satisfação para mim estar aqui no canal da Memória Oficial para conversar um pouco com você, que é uma pessoa que eu admiro, pesquisador que eu tanto adoro e admiro. Então, falar sobre esse tema tão importante, né, para a saúde, para o mundo atual, que é o envelhecimento, né? Bom, eu me formei em jornalismo, né, como você falou, e eu tenho algumas experiências em agências de comunicação. Atendi a clientes da área da saúde, né, e logo a seguir eu ingressei um trabalho em sociedades médicas de especialidade, então trabalhei em algumas, entre elas a dermatologia, né, onde eu trabalhei por muitos anos, né, na área da comunicação institucional. E hoje, atualmente, eu estou trabalhando na Sociedade Brasileira de Pediatria, é, também na área de comunicação institucional, mas também de assessoria de imprensa, enfim. Então, a saúde e a medicina, na minha área profissional, ela sempre teve em evidência, né? E há uns 3 anos, em 2018, eu fiz o curso de especialização em comunicação em saúde na Fiocruz, né, no ICICT, que é um Instituto de Comunicação e Informação Científica Tecnológica em Saúde. E eu senti essa necessidade de fazer esse curso pela minha trajetória profissional, de estar envolvida na saúde, mas também por conhecer outras coisas, né? Outras coisas mesmo, né? Sair um pouco também dessa coisa da sociedade médica, ampliar minha reflexão,
a minha maneira de lidar até com o meu trabalho, minha forma crítica, criar, né, pensamento crítico. Então, nesse instituto, nesse mesmo instituto, né, que é o ICICT, eu concluí recentemente, né, com muita alegria, o mestrado em Informação e Comunicação e Saúde, né, também tendo como tema de pesquisa o envelhecimento. No caso, eu abordei as narrativas entidades do Instagram, no Instagram da Gretchen, né? E o envelhecimento, então, é um assunto que faz parte da minha vida, me interessa há muito tempo. E, inclusive, na especialização, eu fiz meu trabalho de finalização de curso, também foi sobre o envelhecimento, eu abordei o envelhecimento feminino no cinema brasileiro e chileno. Então, essa experiência me motivou a cursar o mestrado e trabalhar ainda mais, me aprofundar mais sobre esse tema do envelhecimento, né? Exatamente. Então, A temática e a temática do envelhecimento é uma temática muito, muito importante, embora negligenciada, né, nos estudos, pouco estudada, com pouca visibilidade também dessa importante temática, tanto do ponto de vista do idadismo, das desigualdades, e, enfim. Queria que você falasse um pouco disso, de como que você se deparou pensando nessa interação comunicação e saúde. Há muitos estudos sobre envelhecimento nessa interface comunicação e saúde, e de maneira geral, quais dificuldades você teve de diálogo com outros estudos já realizados nessa perspectiva, como é que se deu, assim, em termos de autores, outros colegas e artigos e tal, como é que você observa o estudo da arte sobre o envelhecimento e na relação comunicação e saúde? bem, hoje o Brasil ele tem quase 30 milhões, né, de pessoas com mais de 60 anos de idade, né? Então, de acordo com o IBGE. Então, minha expectativa para daqui a 40 anos é que esse número cresça para 70 milhões ou um pouquinho mais que isso. Então, é um tema que vem ganhando relevância, vem sendo estudado, mais bem estudado, né? E porque a gente está envelhecendo, né? O país está envelhecendo e também a forma como a gente está envelhecendo hoje é diferente da forma como a gente envelhecia no passado, né? Eu, durante meu trabalho de pesquisa, eu pude estudar vários autores, várias autoras que me fizeram refletir sobre uma série de questões, né, sobre o envelhecimento, sobre hoje, mais do que nunca, o idadismo, né, que a gente tem visto muito, e a mídia, o idadismo, que é o preconceito contra a velhice e contra a pessoa idosa, né? Assim, a cultura de consumo hoje e o idadismo alterou muito, né, o significado até das rugas, né, das linhas de expressão. A gente vê como nos meus estudos isso ficou muito marcado, né, como a saúde foi colonizada pela estética, né, como existe hoje muita patologização do envelhecimento, como existe uma perseguição estética assim, sem fim e tal, inclusive, sobretudo com relação às mulheres, né, que estão desde cedo preocupadas com o envelhecimento delas, né, que a gente vê muito assim, como quem envelheceu melhor, né, aquelas comparações de quem envelheceu melhor, aí a pessoa velha dos anos 60 com a pessoa velha de hoje em dia, então baseado o quê? Somente na aparência, né? Então, você tá linda, né? Nem parece que você envelheceu, nem parece que você tem tantos anos.
Então, isso é uma coisa muito presente, né? Então, e não à toa a gente vê esse boom de procedimentos, essa preocupação infinda de congelar o tempo. Então, nos meus estudos, eu fiz umas pesquisas na Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, né? Ela, todo ano, ela publica um documento, né, falando sobre os procedimentos estéticos realizados no mundo, quais foram, em idades específicas também. E a aplicação de toxina botulínica é a intervenção mais realizada pelas mulheres, inclusive pelas mulheres de acima de 65 anos de idade. Então, em todo mundo. Então, assim, as mulheres, né, elas se submetem a esses procedimentos estéticos e a cada dia mais e mais, né? E o Brasil se destaca, né, por ser um dos países com mais números de cirurgiões plásticos e também com mais procedimentos, um país que mais realiza procedimentos estéticos, né? Isso tudo de acordo com com pesquisas da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, né? Então, aqui aos 40 anos, a mulher já está apavorada com as perdas, né? Então, eu acho que isso foi um tópico que eu pude refletir e perceber, né, ao longo da minha pesquisa e dos autores que eu li. Então, eu assim, particularmente, acho que a gente tem que começar a ver beleza na velhice. Então, enfim, admirar. Eu estou começando a admirar meu bigode chinês, entendeu? Tudo bem, é isso, né? Então, até tem uma autora que fala muitas coisas interessantes que eu gostei muito de estudar, que é a Laura Clark, que é uma socióloga do Canadá. Ela é especialista em envelhecimento e em estudos femininos. Então, ela aborda, né, no trabalho dela o quanto as mulheres elas tendem a reproduzir esses discursos, né, que existem na cultura do consumo, sobre as rugas serem algo indesejado, né, ou pouco atraentes, né? Então, a velhice tem a ver com isso, né? Assim, você tá velho, você é pouco atraente, você não é cadê seu não é uma pessoa erotizada, né? Então, e isso aí as linhas de expressões passam a ser demonizadas, né? Então isso acaba aumentando, né? As pessoas começam a controlar, né? Se controlar o tempo todo, né? E com relação à mídia também, a mídia, ela, né, estabelece algumas normas, ela dá conselhos, ela dá opiniões, né, e normatiza os comportamentos em relação aos cuidados com o corpo, em relação aos cuidados com a saúde, né. Até assim, eu estava percebendo, dando uma olhada, como assim a gente não vê tantas mulheres, né, de 45, 50 na mídia, né, não são tantas, né, então é um assunto muito complexo, né, e também essa dificuldade das pessoas de admitirem, né, que estão velhas, né, então assim, eu não tô velho, né, como se isso não fosse natural, né? Por que, né? Não quer falar isso? Porque a impressão que dá é que ser velho é ocupar um lugar de exclusão, né? Uhum. E as pessoas não querem ocupar esse lugar de exclusão. Exatamente. E pensando nisso, você falou no início logo no início da sua fala, você comentou uma dimensão que eu acho que é muito importante, que eu queria que você, para pensar esse processo de representações do envelhecimento e da velhice, que é o processo de estetização da saúde, né? Da colonização da saúde cada vez mais pela estética. Então, a saúde, portanto, cada vez mais deixa de ser considerada a partir dos seus determinantes sociais, e também sociais, ambientais, e biológicos, mas passa a ser considerada especificamente com uma dimensão
estetizante, que, por um lado, está associada à dinâmica de estilo de vida e, por outros, na dimensão da aparência, né? E que muitas vezes o aparecer saudável é aparecer jovem. Queria que você falasse dessa conexão, como é que se dá na nossa história recente, essa conexão entre saúde e juventude e saúde estética, ou estética, enfim, não sei se eu me fiz entender, mas talvez entre estética e saúde primeiro e, consequentemente, entre saúde e estética. Sim, bom, a gente vive numa sociedade, uma sociedade da performance, né? Então, a nossa cultura, ela valoriza, né, a magreza, ela valoriza a beleza, ela valoriza o sucesso, a potência, a independência. Envelhecer é a negação de tudo isso, né? O que eu vejo é que hoje existe um discurso, vamos dizer assim, de que ser magro não é necessariamente sinônimo de saúde e ser gordo não é ofensa, mas, enfim, ser velho é. Então, ninguém discute tanto esse assunto, enfim. Essa é uma tirania que a gente vive do envelhecer Uhum, bem, uhum, né? Se você só vai ser um velho bom se você escalar uma montanha, sabe? Se você pular de paraquedas, se você se alimentar bem, se você cumprir regras, se você for erotizado. Então, é complexo porque se você for pensar na pessoa velha, mediana, né? É complexo você se identificar com isso e também seguir tantas normas, né? Então, é muito difícil seguir chegar a esse padrão de desempenho, né? Sobre a questão estética, eu agora vou trazer o meu objeto de estudo, né? Que uhum. foi a minha pesquisa sobre a Gretchen, que eu trabalhei as narrativas anti-idade da Gretchen, né? Então, assim, ela é um caso importante para exemplificar isso, porque ela utiliza uma série de estratégias anti-envelhecimento, né, nas narrativas dela, e desde sempre, para você ter uma ideia, ela realiza procedimentos estéticos desde a década de 1980. Então, na época, ela tinha 20 e poucos anos. Então, 20 anos você fazer procedimentos estéticos. Então, ela nas falas dela, ela dá ênfase à aparência jovem, ela dá ênfase à realização de inúmeras intervenções estéticas, ao autoaprimoramento, que envolve também esse treinamento contínuo ao corpo. Então, você tendo um corpo, fazendo bastante exercícios, você trabalhando a mente, você trabalhando o espírito, você consegue até uma forma natural, né, de resistência ao envelhecimento, né? Então, Uhum, a uhum, gente vê isso, né, da alimentação saudável, da prática de exercícios físicos. Então, são recomendações, né, que são direcionadas não apenas para as mulheres de mais idade, mas para todas as mulheres e pessoas em geral, né, em busca de uma aparência idealizada, né. Então, inclusive, esse autocontrole, né, ele funciona como uma forma, ele propulsiona, né, a não perda da autoestima, né? Você não perde a autoestima, você consegue manter a confiança em si mesmo se você seguir todas essas regras com relação ao corpo, ao rosto, à alimentação. Então, acho que a gente precisa pensar muito nisso. As celebridades, em geral, né, elas acabam, para compor, né, a aparência desejada, elas se valem de uma alimentação restritiva, da prática de exercícios físicos, né, do disciplinamento dos corpos, né? Isso para manter essa boa saúde, essa jovialidade. Então, eu atribuo a tudo isso essa pressão estética, né, que é enorme, né? Então, assim, sobretudo, de novo, com relação às mulheres, né? Então, isso tudo, você tendo, utilizando desses artifícios, você consegue não
congelar o tempo, né? Não demonstrar a passagem do tempo e, enfim, e isso tem muito a ver com a narrativa do envelhecimento bem sucedido, né? Que é tão adotado pela indústria farmacêutica, que é tão adotada pela cultura de consumo, inclusive pelos gerontólogos, né? Inclusive, os gerontólogos, eles costumam chamar, eles ressaltam a geração ageless, né? Que é uma geração, segundo eles, sem idade, sem rótulos, né? E costumam até exemplificar com Fernanda Montenegro, que são muitos exemplos. Fernanda Montenegro, Chico Buarque, Gilberto Gil, até Rita Lee, que são, segundo eles, pessoas que conseguiram envelhecer bem, se reinventar, e que se recusam essas regras, né? Essas regras que obrigariam a eles a agir como velhos, né? Então, é uma rejeição ao estereótipo, vamos dizer assim, e uma criação de novas possibilidades de envelhecimento, né? Então... Não, pode continuar, desculpa. Pode continuar. Não, então, aí voltando na Gretchen, né? Então ela é um exemplo, né? De que busca, né? De uma busca de mais visibilidade nesse âmbito da saúde, da beleza, da juventude, né? Utilizando o seu corpo, né? Utilizando o seu corpo para falar sobre esse discurso do anti-envelhecimento, né? E para reforçar a maneira como o corpo feminino deve ser, né? Como ele deve aparecer. Inclusive, no Instagram dela, ela se posiciona até como ela se coloca até acima do monopólio médico, né? Ela ensina para as pessoas como é que as pessoas devem fazer, né? Inclusive, né, com relação à alimentação, mas nem tanto, mas mais com relação aos exercícios físicos e aos procedimentos estéticos também. Exato. E uma dimensão outra dimensão que você trata muito bem é o lugar da mídia e da cultura do consumo no agenciamento e na produção de sentidos e práticas também de envelhecimento considerado como sendo saudável. E nisso há um conjunto de produtos, procedimentos e serviços que vão sendo cada vez mais estimulados a serem consumidos, adquiridos, mas também há um conjunto aí de representações e de padrões que também são estimulados a serem consumidos, adquiridos e produzem, além de um conjunto de desejos, né, um conjunto de discriminações. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa ideia de um envelhecimento saudável como sendo muito associada à cultura do consumo e da mídia, e de que maneira que isso pode produzir um conjunto de discriminações, constrangimentos, disciplinas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso me lembra muito os cabelos brancos, né? Inclusive na quarentena, isso foi muito ressaltado, né, pelas mulheres, né? Vamos deixar a cabeleira grisalha, né? E tal, enfim, para quê? Repensando alguns padrões, né? Inclusive até ali, nesses últimos dias, que aquela atriz, Andie MacDowell, que fez 4 casamentos e um funeral, ela está com 65 anos de idade agora, ou vai fazer. E aí ela resolveu deixar os cabelos brancos, né? Achou que hoje era mais apropriado para a personalidade dela, né? E tinha mais a ver com o que ela é, e inclusive se sentia mais poderosa fazendo isso, né? Então, a gente vê há uma ambiguidade, né? Mas
Claro que a mídia reforça, né, esses padrões do envelhecimento, né, do envelhecimento saudável, de como você deve fazer, a cultura do consumo, sabe, envelhecer bem. Então, quer dizer, não adianta. Nesse caso da atriz, da Andy, ela deixou o cabelo dela grisalho, né? Mas se você for perceber, ela é cheia de botox. Então, qual é a lógica, né? Você fica com o cabelo branco, eu vou ficar grisalha e tô toda botocada. A cara dela nem move, nem se move. Então, assim, é uma confusão. As pessoas ficam assim, sabe? O que fazer, Então, mas sim, mas... E também tem aquele aspecto, né? Também da ambiguidade, como eu falei. Se você pinta o cabelo... aí a patrulha fala, não pode pintar o cabelo, porque você tem que viver a idade que você tem, né? Então, por que você está lutando contra o envelhecimento? E se você deixa o cabelo ficar branco, né? Você fala, mas também você não quer, né? Se você pinta, você não quer aparecer a idade que tem. Se você não pinta, você é desleixada, né? Então, mas o cabelo nasce na minha cabeça, né? Então, se eu quero pintar, não quero... Então, por que se meter também, né? Então, assim, eu acho que não deve ser constrangedor, então a gente não deve evitar, né? Enfim, porque a gente está envelhecendo, né? Então, a gente não vai ser jovem para sempre, né? Então, os sinais de envelhecimento não devem ser feios. Então, existe mesmo a gente vê essa ambiguidade, né? Então, as pessoas que agem contra, né, contra o envelhecimento, com todas esses procedimentos, e as que não agem, né? Então, talvez porque a gente, sei lá, eu acho que na realidade as pessoas, esse medo da decadência, né, é muito forte, né, e é coletivo, muito influenciado também pela mídia, né? Então, assim, eu acho que a gente não deve esquecer, né, que o envelhecimento, né, como até você falou, o envelhecimento, envelhecimento e a velhice, né, ele é um conceito que é um fenômeno biológico, né, então, portanto, comum a todos, né, mas também é um fenômeno cultural, é um fenômeno social, né, então, cultural e socialmente produzido, né, então, eu acho que na nossa cultura, né, e no nosso mundo, o envelhecimento físico, de maneira geral, ele não é considerado uma coisa positiva, e eu não vislumbro assim uma mudança nesse sentido. Eu acho muito difícil assim uma mudança radical, né? Então, eu acho que... E também tem um outro aspecto, né, da cultura que a gente vive, né, que ela estimula a restrição, né? Isso não só para as pessoas mais velhas, estimula a restrição, mas também ela estimula o excesso, né? Então, ela gera essa culpabilização, né, nas pessoas, né? Essas normas, elas acabam também produzindo medo, né? Que a pessoa fica com medo de ser anormal, né? Então, com medo de ser excluído, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que isso também tem muito a ver com o neoliberalismo, né? Que a gente tem nos nossos dias, né? Então, com essa responsabilidade, né, pessoal que as pessoas têm, né, pela saúde, pelo bem-estar na sociedade contemporânea. Exato. E tem uma dimensão que você fala aí desse, se me permite acrescentar uma dimensão, além do medo, tem uma dimensão muito fortemente marcada pelo risco e nesse sentido uma responsabilidade, né? Quase assim, é como se nessa configuração neoliberal nós nos tornamos responsáveis por estar envelhecendo de maneira menos saudável, né? Ou considerada como sendo menos saudável, que tem sido cada vez mais
associado ao consumo de diversos produtos, procedimentos, né? Então você falou Botox, etc e tal, e de inúmeros paradoxos, né? Como, por exemplo, a questão do o cabelo branco, mas ao mesmo tempo outros procedimentos estéticos, né? Como você coloca aí esses paradoxos, e mais ainda, acho que tem um paradoxo fundamental, que é como envelhecer numa sociedade anti-idade, né? Queria te fazer essa pergunta, e como que ela atinge diferentemente homens e mulheres. Você falou muito na sua fala, destacando essa dimensão do recorte de gênero nessa desigualdade aí é claro que homens também se preocupam e são levados a se preocupar com o envelhecimento, mas as mulheres, sem dúvida, pelas representações midiáticas, elas necessariamente precisam se tornar mais desejáveis e bonitas mais longamente, inclusive não só para si mesmas, inclusive para os homens, né? O que revela ainda a forte presença do machismo e do patriarcado nessa estrutura de uma cultura anti-idade. Queria que você falasse um pouco disso, como você percebe isso, né? O que poderia ser emancipatório ou algo dito como sendo da autonomia das mulheres, os procedimentos estéticos ou esses usos, acabam sendo também uma prisão ao olhar masculino e ao desejo masculino. O que você acha disso? Sim, é verdade, né? Isso me lembra muito, assim, até uma situação que eu acho que é comum, mas minha mãe, por exemplo, ela é uma pessoa que valoriza muito o idadismo. Então, ela não fala a idade dela. Então, ela fica injuriada, ela fica muito chateada se eu comento da idade ou se alguém comenta da idade dela. E ela pinta o cabelo, enfim. Então, ela acha que essas coisas têm a ver com ela, com a vaidade, sabe? Ela se sente, enfim, melhor, né? Assim, eu acho que, eu não sei se talvez para ela ou pro olhar do outro, sabe? Porque muitas vezes a gente se submete a procedimentos e faz coisas para o outro, né? Então, eu acho que é um limbo feminino, sabe? Esse tipo de atitude. Então, eu acho que vai muito além da estética, né? Eu acho que isso acaba tendo a ver com a tirania também do bom envelhecimento, né? Um envelhecimento como se estivesse focado só na aparência, né? Então, se a pessoa não fizer procedimento estético, né, ele é excluído, né? Então, se não se botocar, ele é excluído, né? Sendo que a gente tem a gente não tem. É complicado ser velho aqui no nosso país, né? Uhum, É muito uhum, complicado, né? As pessoas acabam priorizando outras coisas, assim. O dinheiro não dá para fazer procedimento estético, né? Precisamos comer. Então, uhum, então tem essa coisa, né? E com relação também, um outro aspecto, né, que eu lembrei do envelhecimento, que tem essa coisa do envelhecimento intrínseco, que é biológico, mas o extrínseco também, né? Que tem a ver com o estilo de vida, né? Com fatores externos mesmo, né? Com estresse, com falta de dieta adequada, né? E isso também engloba homens e mulheres, né? Então as pessoas, essas recomendações todas que são feitas para essas pessoas e tal, que podem influenciar muito, né? E culpabilizar. Então existem, e uma outra coisa também é com relação ao envelhecimento de homens e mulheres, né? O envelhecimento dos homens, que os homens ficam mais velhos e ficam grisalhos e ficam charmosos, e as mulheres ficam, né, não uhum, ficam atraentes, né? Muito pelo contrário, elas são cobradas. Então, é um problema nosso, da nossa sociedade, né? Então,
A gente tem essa coisa, a gente recebe esses valores, né, que são orientados em como ser jovem eternamente, né? Então, a mulher, vamos dizer assim, é mais castigada, né, nesse sentido, né? E, então, é como se a mulher, quando ficasse mais velha, fosse castigada e os homens fossem enaltecidos, né? Assim, premiados, né? Estou premiado, né? Porque eu sou um maduro interessante, um maduro interessante, né? Então, e para a mulher é um fardo pesado. Então, eu acho que é uma situação muito. É uma questão muito complexa, né? Falar sobre o envelhecimento bem sucedido, né? Então, eu acho que a gente tem muitos desafios, né? Com relação ao envelhecimento, né? O Brasil, inevitavelmente, ele é o país que mais envelhece no mundo, né? Então, Uhum. a gente está envelhecendo muito rápido, né? A gente envelhece em 30 anos, o que países da Europa, Japão, enfim, demoraram muito mais tempo, né? 100 anos, 120 anos para envelhecer. Então, eu acho que, no geral, a gente tem muita, além de todas as dificuldades, a gente tem muita. A gente tem muita dificuldade mesmo de lidar com o envelhecimento. A gente está vivendo de uma maneira, envelhecendo de uma forma empobrecida, né? Então, a gente é Exato. uma sociedade que não valoriza o velho, pelo contrário, diminui o velho. Enormemente. Queria que você falasse dessa sociedade que diminui o velho em várias dimensões, que torna o velho visto, cada vez mais visto como ou como pária ou parasita, né, por conta dos próprios da aposentadoria, por exemplo, que é cada vez mais negativamente vista, por causa das necessidades que a idade traz em termos de cuidados com a saúde, sejam eles preventivos ou tratamentos específicos. Isso torna uma dimensão que está até mesmo nas expressões demográficas, população ativa e inativa, né? Sendo que a gente tem no Brasil cada vez mais um conjunto muito grande de velhos que sustentam, velhos e velhas, especialmente velhas, que sustentam as famílias, né? Com suas aposentadorias, complementadas inclusive pela continuidade do trabalho, em muitíssimos casos, né? Queria que você falasse agora, nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia, e no Brasil especificamente, se você pode avaliar esse conjunto de representações sobre a velhice que foram sendo configuradas nesse contexto. A gente viu a velhice sendo acionada recorrentemente como grupo de risco, como risco a própria pandemia. Mas a gente não viu, pelo menos mais publicamente, um debate amplo sobre a velhice, sobre os direitos de envelhecer, sobre uma velhice saudável, aí considerando a saúde num conceito ampliado de saúde. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que você vem observando sobre essas dinâmicas representacionais aí da velhice nesse contexto. A pandemia, ela descortinou vários preconceitos, né? Não só preconceito de idade, mas preconceito social, preconceito racial, preconceito de gênero, né? Mas, com relação ao preconceito de idade, né? Por que o Brasil tem tanta dificuldade, né? Em lidar com os mais velhos, né? Em priorizar os mais velhos, né? Até com relação à vacina, assim, por que não priorizar os mais velhos na hora da vacina, né? Você vê que no início da pandemia foi feito um discurso de que os velhos, né, tão mais velhos, eles não iriam No estar sujeitos trabalho, né? é porque a gente talvez só acredite que tem valor quem produz na nossa sociedade, né? É, Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né, esse diálogo, essa atenção, né, para com o velho, né, com a pessoa mais velha, né? Então, se você fala,
tadinho, né? Ah, tadinho, mas velho você já vai, sei lá, é muito difícil, né? Uma pessoa velha ter autoestima com um bando de gente falando isso, né? Então, com relação à pandemia, a gente viu que o Brasil, né? A pandemia o Brasil encarou de uma maneira diferente, né? É, com relação às idades, né? As responsabilidades, o cuidado e preocupação com as idades. Os países, eles, de certa forma, eles agiram de uma maneira... como se fizeram com que a população encarasse esse momento, esse desafio, né? Com um senso de coletividade, né? No nosso país, não, né? Então, a velhice foi vista, né, de uma maneira assim, vista ainda, né, como descarte, né? Então, também teve aquele acontecimento no início da pandemia que os velhinhos saíam pela rua e aí, mas por que está saindo sem máscara, não sei o quê e tal. Enfim, uma série de estereótipos, né? E isso até me lembrou a Madonna, que no início da pandemia ela falou que ela ficou, né, defendendo o uso de cloroquina contra a Covid, chamaram ela de velha gagá, sabe? Enfim, é velho é gagá, é velho é insano, sabe? É velho não presta. Enfim, eu acho que, sei lá, por mais que a gente veja, às vezes, assim, alguns casais sorridentes na mídia usando, sei lá, roupas de paraquedismo, indo correndo no parque, não sei, eu acho que é uma... Que é muito sofrido ser velho por aqui, né? Então, acho que a gente tem que enaltecer, ser velho, ter a sorte de chegar na velhice, né? E velhice não é defeito, né? Então, esse debate da velhice não deve ser também em torno da doença, né? Então, um outro aspecto também do cuidador, né? Então, acho que não deve só também enfatizar isso, né? Então, não é que a idade não tenha limites, né? Existem limites, mas acho que a cabeça não tem limites, né? Então, uma coisa importante também é que durante a pandemia o abuso aos idosos também aumentaram muito, né? Sim, Então, sim. para além dos idosos também levarem as finanças, né? Tomarem conta, se responsabilizarem, né? Pelas finanças, e eles também foram bastante abusados, né? Durante a pandemia houve muito desemprego, né? O índice de desemprego cresceu bastante e muitos dos idosos eles passaram a arcar, né? Com a casa, enfim, com as finanças. Então, quer dizer, são pessoas que estão aí, né? Então, são economicamente ativas, né? Então, Uhum. mas ao mesmo tempo a gente vê, né? A gente vê o ministro da Economia dizendo que vai ser bom para a Previdência se os velhos morrerem. Então, sabe, é muito bizarro, né? Então é um comportamento que beira a eugenia, né? Então, principalmente no início da pandemia, né? Que teve essa justificativa econômica, né? A gente isola os mais velhos, a gente elimina os mais velhos para a economia funcionar. Então, aos poucos, a gente foi vendo que a pandemia mostrou que isso não funcionava, né? Os velhos seguraram muita pemba, né? E, ao mesmo tempo, tiveram que também lidar com as brincadeirinhas, né? Com os memes, né? Velhinho Exato, teimoso. exato. Então, E eu, além eu disso, de acho lidar que... com. Não, Não, e pode além de falar. lidar com todos esses memes, de lidar com um conjunto muito forte de preconceitos em relação aos velhos, eu acho que essa dimensão, você falou dos abusos e das violências contra os idosos,
também aumentou muito a solidão, né, de muitos idosos por conta do isolamento, né, também, mas por outro lado também por conta de um afastamento mesmo já das redes e relações que esses idosos tinham nesse contexto. Se você quer dizer, o que eu estou querendo perguntar ao fim e ao cabo é como que o idadismo faz mal à saúde, né? De que maneira o idadismo faz mal à saúde? Nossa, faz muito mal, né? Porque o velho não é doença ser velho, né? Então é muito é muito complicado, né? Porque todo mundo vai chegar lá, isso se as pessoas tiverem sorte, né? De chegarem lá, né? Então é, isso me preocupa muito, né? Esse olhar, né? Esses discursos de que velhos são inúteis, que são descartáveis, que os velhos podem morrer, esse horror que a gente vê. Por mais que. E também que é ressaltado, né? Também pela busca da juventude, né? Pelo congelamento, pelo congelamento do tempo, né? Uhum, uhum, Então, uhum. é uma coisa que existe, sim, uma reflexão, as pessoas têm refletido, sim, sobre isso, né? Por isso que eu acho que é meio ambíguo, né? Porque tem a grande parte na minha opinião, pelos meus estudos, né? Grande parte da população faz os procedimentos estéticos. Óbvio que também existe essa coisa do poder econômico, né, para poder fazer esses procedimentos estéticos, mas ao mesmo tempo, até em salão de beleza você consegue fazer botox hoje em dia, né? Uhum. Então, e também, assim, por outro lado, os velhos que não que querem assumir, né, a velhice, né, que querem assumir a idade que tem, enfim, como algo natural. Então, não esconder os cabelos brancos, de um lado, versus aplicar botox nas rugas e celebrar quem se reinventa, sei lá, de alguma maneira. Mas, como diz Miriam Goldenberg, ela fala sobre os velhofóbicos, né? Então, os velhofóbicos eu acho que ainda estão vencendo, né? Eles ficam querendo que as pessoas envelheçam da maneira que eles querem, né? Então, você não pode lutar contra o envelhecimento, tentando parecer mais jovem do que você é, né? Chega a ser constrangedor, né? Exato. É muito constrangedor, é muito problemático isso. Queria que você falasse agora um pouco, retomando isso, da sua interação de pesquisa com o Instagram da Gretchen, né, que acho que particulariza um conjunto desses discursos sobre envelhecimento, idadismo, velhice, uma certa primazia da juventude como padrão de felicidade e de beleza. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A Gretchen, por exemplo, associa muito a beleza, né, os procedimentos estéticos à autoestima, né? Então, ela faz isso para manter uma autoestima elevada, né? Assim, nos meus estudos, nas minhas conclusões, né? Recentemente, ela até teve envolvida em alguma polêmica, na realidade ela sempre está, né? Então ela coloca sempre os procedimentos estéticos dela, tudo que ela faz de novo, ela divulga no Instagram dela e ela mostra mesmo feliz e contente de ter feito, de estar com um novo semblante e tudo mais. Nesses últimos tempos, ela se submeteu a vários procedimentos no rosto, estéticos faciais, e ela colocou no Instagram e os fãs começaram a comentar. E comentam mesmo, e houve muitos detonaram,
falaram que ela estava completamente diferente, que ela não era mais a mesma. E aí ela pegou e respondeu, inclusive ela fez uma live, se não me engano, para poder responder isso. E ela falou o seguinte: realmente, gente, o meu rosto não é mais o mesmo. Eu sou outra Gretchen, mas eu estou muito feliz com essa outra que sou hoje e devo agradecer aos meus amados médicos que me fizeram, ou a outra pessoa que me colocaram esse novo rosto. Devo agradecê-los e a Deus também por eu ser uma outra Gretchen, porque realmente eu não sou a Gretchen de antes. Meu nariz não é o mesmo, minha boca não é a mesma. Eu mudei completamente, mas eu estou muito feliz e os incomodados é que se danem, né? Se Então, eu mudem, acho né? que Ela também fazia. ela não importa, o que importa é que eu estou gostando e o que você achar para mim não interessa. Então, ela sempre se reafirma, né, como uma mulher que vai em busca da aparência desejada, né? Então, ela desafia o corpo, ela desafia os limites. Ela já fez várias cirurgias estéticas, ela mais de 20 cirurgias estéticas o tempo todo. É quase uma obsessão mesmo, né? E engraçado que hoje ela está casada com um saxofonista, ela trabalham juntos e tal, e ela leva ele para os mesmos médicos dela. Então, assim, ele era calvo, agora ele está com cabelo. Ele tinha papada, agora ele não está mais com papada. Então, assim, ela leva ele e ele está, assim, também fazendo todos os procedimentos estéticos, tipo, tá quase uma Gretchen, né? Também super adepto sempre querendo que o corpo, que o rosto seja melhorado e seja alvo de investimentos, né? Então, isso acontece muito, né? Isso tem muito, e ela ressalta que ela é uma pessoa feliz, né? Então, essa coisa da felicidade, então tem muito a ver com esses procedimentos que ela realiza, né? Com esses cuidados que ela tem para interromper o tempo, né? Para cuidar do corpo, para Uhum. cuidar do rosto, né? E, e é assim, é uma coisa impressionante. Inclusive, ela também, aí já é um outro aspecto da discussão, mas é porque eu lembrei, ela tem agora feito o trabalho de coach, né? Então, com relação a essa coisa da felicidade, né? Que ela ressalta que hoje ela é coach de vida, porque ela já passou por muitas experiências na vida, ela já fez várias cirurgias, ela já teve perdas importantes, ela tem um filho trans, enfim, adotou tem vários filhos. Então, ela se diz abalizada para poder responder às pessoas, para poder Uhum. solucionar os problemas, quaisquer que sejam, das pessoas, né? Então, é uma coisa muito... E isso ela fala que ela tem todo o poderio, ela tem toda a bagagem necessária, sabe? Então, essa é uma nova vertente agora da Gretchen, né? Então, e essa coisa também tem a ver com a cultura terapêutica, né? Dela falar da felicidade, dela ressaltar isso, e fiquem felizes. Se você estiver feliz, tudo vai ser melhor, né? Felicidade ajuda a você conquistar as coisas, né? A você ser mais sexy, ser mais bonita, mais inteligente. Então, é um aspecto também bastante interessante da Gretchen e, assim, muito surreal, né? Então, eu até acho graça, né? Porque essa coisa você tá com algum problema, você vai perguntar para a Gretchen, faz coach, gente. Tenta Uhum. fazer terapia, né? Psicanálise Mas faz o talvez tenha trabalho uma. contrário dos coaches. É, exato, isso que eu ia falar. Tem uma dimensão muito forte da psicologia positiva aí, Psicologia e por um positiva. lado, muito centrada na autoestima, muito centrada no autoaprimoramento, muito centrada É. nas narrativas sobre felicidade e nessa busca, muito,
uma perspectiva muito comportamental, né, e isolada, às vezes, de questões sociais mais amplas. E, por outro lado, também uma dimensão, né, muito fortemente marcada e centrada no indivíduo, na capacidade individual de mudança e de responsabilização pela sua própria conduta. Então, ideias, noções como empoderamento, noções como são muito comuns nesse tipo de narrativa da psicologia positiva. E, por outro lado, tem uma dimensão da experiência, né? Então, talvez o coach Isso, seja esse espaço do passei por isso, né? Quase como se isso. o seu aconselhamento fosse fruto menos do conhecimento e mais da experiência, ou um conhecimento produzido efetivamente pela experiência pessoal, quase um testemunho, né? E a partir disso ele pode ensinar e atuar. Então há uma outra relação com o conhecimento, né? Que é muito interessante de pontuar também. Sim, é verdade. E isso tem Não a sei se você ver quer com, comentar. e isso tem a ver também com o neoliberalismo, né? Então, da gente que é capaz de solucionar também os nossos problemas, né? Superar as nossas barreiras, né? E nos Exato, tornarmos pessoas cada exatamente. vez melhores, mais eficazes, mais produtivas também. Exato, exatamente. Érica, eu gostaria de agradecer, o tempo voou. Eu gostaria de agradecer imensamente que a gente pôde conversar hoje sobre esse tema tão importante, que é a questão do envelhecimento, das representações do envelhecimento. Parabenizar pela sua pesquisa e sobre essa temática, e dizer aqui a todos os presentes que essa live vai ficar disponível no canal do GTV, para quem não conseguiu ver inteira, ou para quem quiser compartilhar, e também vai ficar disponível no canal no YouTube da Memória da Eletricidade, para que possa ser assistida futuramente. Muito obrigado, Érica, pela sua participação. Agradeço também a todas e a todos que estiveram por aqui e que estarão por aqui assistindo futuramente. Parabéns pelo seu trabalho e pela importante temática que você está debatendo. Obrigada, Igor. Eu agradeço pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com você hoje falando um pouquinho, batendo esse papo tão bom. O envelhecimento é um tema de relevância social, é muito importante. Eu considero Enorme. da maior necessidade da visibilidade dessa temática. Eu agradeço. Foi muito legal. Agradeço a presença de todos e todas também que puderam estar aqui e ver um pouquinho do que foi falado. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, querido. Tchau.